Meu nome é Benedito Márcio Vilaça, eu sou da terceira turma da Unicamp, nós nos formamos em 1970 e quando me formei, por ser um dos alunos mais jovens da turma, eu e alguns colegas fomos convocados para fazer o serviço militar, então nós passamos um ano na aeronáutica. Esse ano que a gente já passou na aeronáutica já foi muito interessante, porque nós ficamos lá, eu, o Oscar, o Petrilho, o Eduardo, que éramos da mesma turma, então nós continuamos o nosso relacionamento pós-faculdade durante um ano na aeronáutica, e isso foi muito legal. Depois disso, eu prestei residência e entrei na residência do Hospital do Servidor Público para fazer uma residência de cirurgia, e lá, mais uma vez, tinha alguns colegas, né, da nossa turma. Aí eu fui morar lá no Hospital do Servidor, e o meu colega de quarto tinha sido o Zoroastro, que foi meu colega de quarto na República durante 4 anos aí da Unicamp. E tinha também o Petrilli, que também era da nossa República, também a gente fez a residência lá, ele na pediatria, eu na cirurgia, ficamos mais 3 anos juntos aí. Aí, acabando a residência, eu continuei mais 1 ano e meio em São Paulo, mais 2 anos em São Paulo, como cirurgião vascular. Eu fiz a minha residência de cirurgia vascular aí no Hospital do Servidor Público, e aí prestei concurso, fiquei médico do Hospital do Servidor durante 1 ano, e como eu trabalhava em Santo Amaro, eu também já fui convidado a ser professor de propedêutica cirúrgica na OSEC, né, na Faculdade de Medicina de Santo Amaro. Aí fiquei mais 2 anos aí em São Paulo, e aí resolvi voltar para Bragança. Voltando para Bragança, comecei a minha carreira de médico, cirurgião vascular, e em seguida eu fui convidado para entrar na Faculdade de Medicina aqui de Bragança como professor de técnica cirúrgica. E iniciei a minha carreira aí na técnica cirúrgica. Depois de 1 ano e meio como professor, aos meus 31 anos de idade, quer dizer, um jovem médico começando uma carreira aqui no interior, eu fui convidado para ser diretor da Faculdade de Medicina de Bragança. Eu aceitei, fiquei 6 meses como diretor, fazendo uma análise do que era aquela faculdade. Era uma faculdade que já tinha 7 anos, com 14 greves, uma greve em cada semestre. Aí a gente fez o diagnóstico do porquê disso, e lógico, e era por causa de uns professores, eram nomes fortes de cada especialidade de São Paulo, mas eles não vinham aqui, eles mandavam residente da aula. Aí eu fiz o meu diagnóstico e falei, bom, eu tenho que mandar toda essa turma embora e eu preciso arranjar professores. E aí que começa a minha vida, reiniciou a minha vida de Unicamp. Eu fui para a Unicamp e o diretor da Faculdade de Medicina naquela época era o Dr. Pinotti. Eu cheguei para ele e falei, professor, eu tenho que mandar vários professores da Faculdade de Medicina embora e eu preciso de professores. Ele, quanto? Falei, uns 20. Ele falou, você está louco? Você está louco? Como é que é 20 daqui? Falei, olha, professor, não é nada loucura, não. Eu já tenho contato com a maioria deles e cada um vai ficar 1 dia por semana e vai ser bom para o currículo deles, porque aqui eles eram todos os meus ex-colegas, né? Ou da turma 2, ou da turma... Eu sou da turma 3. Eu convidei o pessoal da turma 2, a turma 3 e a turma 4, que eles eram os colegas da época, né? E eles estão todos, já aceitaram, quer dizer, é 1 dia por semana, você está cheio do professor aqui, não vai fazer falta. E a gente faz uma espécie de um intercâmbio, a gente cria uma relação, não sei qual relação que vai ser, mas a gente cria uma relação institucional aí, na Faculdade de Bragança com a Unicamp, enfim, a coisa deu certo. E aí eu trouxe vários professores da Unicamp e a gente montou
um novo quadro de professores e a Faculdade de Medicina que deu um avanço fenomenal. E a minha satisfação era muito grande porque eu trouxe professores, principalmente o pessoal da nossa turma agora não sabe, a maioria não sabe disso, mas eu, por exemplo, eu não tinha professor de embriologia. Eu convidei a professora Alba, que tinha sido nossa professora, professor de genética. Eu trouxe o Dr. Gilhote, que era assistente do professor Bernardo Begelman. E aí eu trouxe a obstetrícia inteira da Unicamp para assumir a obstetrícia aqui. Eu trouxe a pediatria, foi a Regina, a Regina, que era da turma 4, assumiu a pediatria. O Zé Roberto de Toledo, que era o nosso colega de turma, ele dava aula aqui, ele já estava dando aula aqui de nefrologia, ele ficou aqui também. E o Atanásio Biles, que era da turma 2, ficou no departamento, ficou na patologia. Então, era uma satisfação imensa que a gente fazia as reuniões do Conselho Departamental e o João Luiz de Carvalho Pinto e Silva, da obstetrícia, ele era o chefe do departamento de obstetrícia. O Zé Roberto Toledo era chefe do departamento de clínica médica. A Regina Miller, da turma 4, chefe do departamento de pediatria. O Atanásio, chefe do departamento de patologia. Então, era uma Unicamp aqui que começou a comandar, principalmente a parte clínica aqui da faculdade. E isso gerou um desenvolvimento incrível, muito grande, pela competência deles todos. A parte de MI, veio o Rogerinho com toda a equipe dele. A parte de clínica médica também veio alguns nomes que eu já nem lembro mais, já fazem 48 anos isso, né? Mais de quase 50 anos. Então, a MI com o Rogerinho, a sua equipe, a clínica médica, a propedêutica toda era dada por uma equipe da clínica médica da Unicamp, e isso foi uma satisfação muito grande na minha vida. Isso daí marcou muito a minha vida, esses quase 4 anos que nós ficamos na diretoria, com a faculdade que teve um impulso significativo, muito bom. E o departamento de pediatria só não ficou com o Petrilli porque ele não aceitou, ele não tinha jeito dele vir de São Paulo para Bragança. Mas, por mim, ele que seria o chefe da pediatria. A nossa relação, nos 6 anos de faculdade, entre nós, alunos, ela sempre foi muito boa, né? Nós fomos muito bem recepcionados e a grande característica que eu vi no nosso relacionamento foi que a maioria dos alunos eram de fora. E a gente foi se relacionando e vendo que cada um como se adaptava ao outro e foram formando as repúblicas. Então, eu fiquei 2 anos numa república, junto com os 2 Paulão, com o Zé Eduardo, com o Oscar, com o Sérgio Belucci, né? E depois, a partir do 3º ano, eu mudei de república e fui lá morar com o Petrilli, com o Vitor, com o Zoroastro, com o Jorginho, com o Eduardo, né? O Zoroastro e o Rob Tully. E aí nós ficamos mais 4 anos nessa república, e esse nosso relacionamento entre repúblicas, com as repúblicas da turma 2, da turma 4, a gente era muito legal, era uma coisa muito... Tanto é que a gente ficou muito amigo, por ter esse convívio muito íntimo, né? Que é morar junto, né? Durante vários anos, né? Então, essa amizade é interminável, né? A relação dos alunos e professores, ela sempre foi muito boa, porque nós tivemos a sorte do início da Unicamp, ela ser formada por grandes mestres, né? Então, eram figuras maduras, experientes, e que passavam uma confiança
muito grande para a gente, né? Lógico que nós tivemos alguns professores que não batiam muito ali, né? Então, o doutor Mário Den, que chegou a ser diretor da faculdade, professor de cirurgia, já não se deu muito bem politicamente lá com os alunos, ele precisou ser trocado, veio o doutor Davi Rosenberg no lugar dele. Teve um professor de clínica médica, professor Fonseca, que também deu alguns problemas, e com a saída do professor Fonseca, que foi traumática para caramba, nós tivemos a sorte de receber o professor Silvio Carvalhal, que para mim foi um esteio da faculdade de medicina, e para a gente ele para mim ele foi o máximo, foi o que me ensinou medicina, e da época que eu virei diretor aqui em Bragança, eu implantei um tipo de ensino que ele fez aí na Unicamp, que era uma relação anátomo-clínica. E depois de 50 anos, até hoje, eu deixei de ser diretor, há muitos anos, né? Mais de 40 anos que eu deixei de ser diretor, mas a reunião anátomo-clínica persiste até hoje na Faculdade de Medicina de Bragança. Na relação de alunos e professores com os materiais didáticos, na época era bem precário, né? E o doutor Carvalhal veio com essa relação anátomo-clínica, que ele fazia, a gente acompanhava os pacientes, quando esses pacientes faleciam, esses pacientes iam para a necrópsia, e ele fazia a necrópsia, e essa necrópsia era documentada, e depois vinha, através desses slides, dessas fotografias todas, para a gente estudar a respeito daquela doença, né? E nessa hora, a gente tem que salientar a figura do nosso colega de turma, o Salotti. E, infelizmente, ele é falecido hoje, mas o Salotti era o rei da fotografia. Então, ele acompanhava o doutor Carvalhal, ele fotografava, fazia os slides, e essa documentação toda, que tem o peso do Salotti, acho que está até hoje no Unicamp, né? Mas era muito difícil. A gente não tinha essa acessibilidade hoje que a gente tem hoje, não. Mas era difícil. A faculdade iniciada, recém-iniciada, pobre, né? Uma luta danada, mas a gente se virou muito bem e a gente aprendeu muito bem com essa didática que o doutor Carvalhal nos impôs. E a nossa vida na Campinas, vamos chamar assim Campinas, para alguns, ou a maioria, né, estava sempre ligado à atlética e ao centro acadêmico, né? E eu, principalmente, eu tive o orgulho de ser titular nos 6 anos da faculdade. Eu fui titular do futebol de campo, eu era quarto zagueiro do futebol de campo, eu fui titular do futebol de salão e fui titular da seleção de vôlei. Então, eu participava dos 3, né? Quer dizer, acho que nunca assistimos uma aula de psicologia médica, porque de quarta-feira à tarde, às 4h30 era a hora de treino, então a gente ia embora, né, para treinar. Eu lembro disso, que eu conheci o professor de psiquiatria algumas vezes só, porque no fim de tarde a gente ia treinar. E eu era muito ligado ao esporte, né? Então, eu lembro muito bem dos jogos aí de Campinas, né? Os campeonatos interclasse de futebol de salão, futebol de campo. A nossa classe, por exemplo, o nosso time de vôlei da nossa turma, nós fomos campeões, acho que a maioria dos anos, 6 anos, nós fomos campeões do torneio de interclasse. E a maioria dos alunos, né, da nossa turma, eu, Raul, Zé Eduardo, Gifone, Marco Antônio, praticamente era o time titular da faculdade. Então, a gente fazia grandes jogos contra o Odonto, contra a economia em Campinas, a gente sempre ganhava. A gente participou, 6 anos, nós participamos de Intermed,
Eu me lembro que, quando acabava a internet, eu disputava o vôlei, o futebol de salão, o futebol de campo. No último dia eu estava morto. Eu não conseguia falar, não conseguia andar. Eu chegava em Campinas, eu estava completamente estraçalhado, doía da orelha até o dedão do pé, de tanto que a gente corria. E nos intervalos a gente ainda ia torcer. E depois de tudo isso ainda ia fazer festa, ia comemorar de noite, lógico, né? Então, essa parte de jogos aí, para mim, foi muito legal. Tanto é que, na minha formatura, durante a nossa formatura, que foi uma formatura muito simples, né, pelos problemas que nós tivemos, a Atlética me deu a camisa número 5 de vôlei, porque eu joguei os 6 anos no time da Unicamp e joguei com a camisa número 5. E eu tenho essa camisa pendurada na sala da minha casa, envidraçada, sabe? Então, ela está aí com uma lembrança minha. Eu fico até emocionado. Mas aí, em relação ao centro acadêmico também, eu nunca assumi. Eu fui diretor social do centro acadêmico uma vez, para a gente fazer umas festas. Então, o centro acadêmico alugou uma casa muito bonita, aí perto na cidade, eu não lembro o nome da rua, aí naquela praça, atrás daquele colégio aí tradicional, lá, Praça das Andorinhas e tal. E ali nós resolvemos fazer uma boate. Foi a primeira boate que tinha luz negra em Campinas. Nós que fizemos a boate, chamava Stress. Fizemos uma super inauguração com a moçada toda chique da sociedade campineira lá, que nunca tinham que ir em São Paulo para ir em boate, e nós fizemos uma em Campinas, dentro do nosso centro acadêmico. Então, isso daí, essas festas, a gente ia no portão da Católica entregar convitinho, convite pessoa por pessoa para irem nas nossas festas. Então, isso daí foi muito legal. Isso aí ficou marcante na vida. Bom, em relação às atividades políticas da nossa época, elas também foram muito intensas, né? Porque em 65, em 64, eu estava no cursinho, foi quando teve a Revolução aqui no Brasil, né? Que os militares assumiram o governo. Então, nós, como todos os estudantes, a gente era contra os militares, né? A gente era de esquerda, né? E a gente participou, eu lembro, nós participamos de cada assembleia, que eu falava muito também, eu saía rouco das assembleias, e a gente foi em várias passeatas aqui em Campinas, passeatas em São Paulo. Eu lembro que eu não fui preso aqui em Campinas, que eu escondi debaixo de um carro, ali no centro da cidade, e os militares da polícia procurando, eu deitado lá, morrendo de medo, né? Então, a gente participou dessas passeatas todas, desses movimentos todos. E em relação à saúde pública, na época, não fui muito ligado ao professor Miguel Tobar também, para fazer uma medicina social. Ele queria que eu fizesse medicina social de todo jeito, mas eu falava, professor, eu nasci para ser cirurgião, eu gosto de operar. Ele falava, menino, você tem o jeito social de atender as pessoas. Eu falei, professor, mas eu atendo também. E acabei atendendo, porque depois que eu saí aqui da universidade, eu entrei numa carreira política aqui, sabe? Eu virei vereador, eu fiz vários projetos aqui como vereador, e aí eu voltei para a Unicamp nessa época. Nessa época eu voltei na medicina social, e eu tenho um orgulho de dizer que o projeto das unidades básicas de saúde implantado aqui em Bragança foi uma luta minha, foi um projeto meu de instalação das primeiras unidades básicas de saúde aqui em Bragança, foi através da minha iniciativa como vereador. E eu tive um acesso muito grande. Eu esqueci o nome do professor que ficou no lugar do professor Tobar, mas ele me ajudou muito, muito, muito. Eu não me lembro o nome dele agora. E a gente entrou e fez essa política de saúde pública aqui em Bragança, e depois
vou contar mais um pouquinho dessa saúde pública aí, que eu fiquei envolvido na Unicamp, e eu fui secretário de saúde aqui em Bragança durante 2 gestões, né? E a gente teve uma atuação grande aqui, né, como secretário de saúde, na implementação dessas unidades básicas de saúde, no programa de criação da medicina de família. Eu fiz uma luta muito grande e fiz várias viagens para Brasília para implantar o SAMU aqui em Bragança, tudo isso como secretário de saúde. E, durante essa época, eu também fui assessor, o doutor Pinotti, foi meu diretor, que me ajudou aqui na faculdade, e nessa época ele virou secretário de saúde do Estado de São Paulo. E ele me chamou para dar uma assessoria para ele nessa região, na região Bragantina, né? Então, a gente ficou também trabalhando nessa política de saúde junto ao governador do Estado, ao governo do Estado, e, em 1991, eu passei na França. Depois, quando eu voltei, eu não tinha mais acesso à cirurgia vascular lá em São Paulo, eu voltei para a Unicamp. E eu fiquei 2 anos, toda terça-feira, eu participava o dia todo da cirurgia vascular da Unicamp. E aí eu fui convidado, tenho diploma, tudo, como professor convidado de cirurgia vascular durante 2 anos, com o Dr. John Lane aí, na faculdade. E eu fiquei ligado aí, como professor convidado, participava das reuniões de terça-feira, as visitas à enfermaria, discussão com os alunos de internato, e fiquei no campo até o Dr. John Lane se aposentar. Depois que ele se aposentou, aí a coisa não fluiu politicamente do jeito que a gente estava assim, acostumado, e aí eu me desvinculei da Unicamp. Foi nessa época, então. Esses anos todos que se passaram, a gente nunca deixou de... A Unicamp está na nossa alma, né? Está na nossa alma, e a turma também está na nossa alma, né? Então, nós começamos a fazer encontros de cada 5 anos, e eu nunca faltei em nenhum encontro, e o prazer de rever os amigos de 5 em 5 anos era muito grande, quer dizer, mantinha a nossa chama, né? A chama da Unicamp. E, ultimamente, agora mais modernamente, né? Pelos nossos grupos de WhatsApps, a gente fez um contato mais próximo ainda. E uma coisa que ficou muito interessante nesses contatos, que eu faço questão de afirmar, é que as correntes políticas se dividiram, né? Então, ficaram alguns na esquerda, outros na direita. Então, tinham uns quebra-pauzinhos aí muito legais. Lógico que tem gente até que ficou bravo, mas eu nunca fiquei bravo e me divertia muito com as bravezas dos outros, sabe? Quando as ideias eram conflitantes. Mas isso também serviu de uma aproximação. Até a gente tomando posições políticas diferentes, eu, pelo menos, não consigo, de forma nenhuma, né, separar a amizade, o carinho. É o amor até, né? Não é nem isso, até o amor por posições políticas. Isso, de forma nenhuma, podia interferir nessa relação tão gostosa que a gente tem com os elementos aí que compõem a nossa terceira turma, a turma de 70, que é do coração. Falando da nossa vida hoje, e relembrando esses 50 anos, a gente lembra que começamos lá na maternidade de Campinas, que o piso lá da maternidade de Campinas, a gente ficava nos 3 primeiros andares, não tinha nem piso, a gente ficava em cima de um concreto, em cima de um contrapiso, né? Aquilo lá era areia, tinha que varrer a areia do chão, né? E a gente ficou lá 2 anos lá na maternidade de Campinas. Fomos lá para Santa Casa, né? Santa Casa dos Irmãos Penteado, aquele prédio velho, né?
A gente lá nas enfermarias imensas, aquelas coisas antigas, mas a gente aprendeu muita medicina, a gente sofreu muito, né, com tudo isso, e tudo isso deu uma formação muito boa para a gente, né? E hoje, a diferença que faz é que depois de 50 anos de formado, e em contato com alguns outros professores, em contato com os alunos, que eu... desculpe, eu esqueci de falar, há 20 anos atrás, eu voltei a ser professor da Faculdade de Medicina de Bragança, e hoje eu sou professor de cirurgia vascular, dou aula para o 3º ano numa matéria chamada de integração clínica e nas atividades práticas de hospital e cirurgia para os alunos do 5º ano e do internato, né? Então, eu voltei a ser professor. Depois, eu fiquei 20 anos fora da faculdade e faz 20 anos que eu voltei a ser professor e continuo sendo professor. E é uma coisa muito interessante que depois desses 50 anos, quando os alunos perguntam onde a gente se formou, eu falo, não, me formei na Unicamp. E isso causa um espanto, que a gente vê o nome forte que a Unicamp tem, e pelo fato de eu ter me formado lá no hospital, na Santa Casa, né? E da gente, quando não existia o Hospital das Clínicas da Unicamp, né? Nós fomos lá conhecer os primeiros prédios lá em Barão de Geraldo, quando a construção era precária, né? Não era nem definitivo os prédios lá, né? Nós frequentamos lá, né? Mas hoje, quando eu falo que eu sou formado na Unicamp, a gente acaba sendo muito respeitado, embora o pessoal não saiba lá do começo difícil, né, inicial, mas hoje o nome nos enche de orgulho e aonde a gente chega, a gente é muito respeitado pelo fato de ser formado pela Unicamp. E essa história toda, né, que a gente acabou de falar, eu estou assim, com a emoção assim, revivendo uma emoção de nós nos encontrarmos nos próximos dias nessa nossa nova formatura dos 50 anos e, assim, cheio de expectativa dessa festa de 50 anos e de rever os meus queridos colegas. Um beijo para vocês.